no Por que você acha que é produto. tão difícil assim sair dessa esfera mais empírica do desejo e pra. O que você acha que é o. Quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora que Uhum. tá exatamente aí, cara? Tem uma ideia, tem um plano e não. Eu acredito que é a nossa incapacidade de pensar. Sim. Nós não pensamos. O ser humano, ele raramente pensa. E aí vem o paradoxo. Nossa, mas eu penso o dia inteiro, acordo de manhã, eu queria parar de pensar um pouco e não consigo. Mas existe uma diferença entre pensar e movimento mental. Pensar requer escolha. O movimento mental é automático. Ele acontece. Você não é uma coisa que você faz. É verdade. É uma coisa que acontece. Tanto é que se eu pedir para você parar de pensar por 5 minutos, talvez você consiga, mas muitas pessoas não vão conseguir parar de pensar. Nossa, mas... E aí vem essa questão. O que acontece? Esse movimento mental... Por que a gente não consegue pensar? O que é esse movimento mental? Então, analisa o seguinte, você tem um conhecimento. Tá. E esse conhecimento é o quê? Ele é a experiência que você foi acumulando com o tempo. Então, você tem uma experiência acumulada e isso se chama condicionamento. Que são as coisas que você acredita, são as suas convicções, são, na verdade, as percepções que você teve das experiências que você acumulou. Então você tem esse condicionamento, que é um modo de pensar, que é uma atitude mental, um hábito mental e emocional. Então o que acontece? Vem um estímulo de fora, age sobre esse condicionamento e desse condicionamento sai uma ação. Sim. É uma coisa espontânea, a ação. E só depois o pensamento entra. O pensamento entra para filosofar, de certa forma, sobre a ação que você já tomou. Então, a maioria das pessoas, elas não conseguem sair do estado, do estágio onde elas estão, por causa dessa incapacidade de pensar. Tudo que elas pensam é um reflexo do que elas viveram no passado. Então, o pensamento, ele requer que você saia desse processo automático, que você consiga fazer uma escolha, de você pensar, de você sair desse movimento mental condicionado. E quando eu fiz uma pergunta antes de começar o podcast, eu perguntei, cara, dos seus livros, qual que mais vendeu? Aí você falou o O óbvio, óbvio que ignoramos. que ignoramos. E você falou, cara, eu lancei em 2010 ele. É. E começou, e as vendas, assim, só cresce. Uhum. E o título é um pouco provocador, né? Muito da mentalidade de sucesso, porque eu tô fazendo essa provocação desse como, né? Porque o como que as pessoas estão aqui, tá, cara, como construir uma mentalidade de sucesso? O quanto que o óbvio, ele atrapalha nessa construção? Às vezes as pessoas não sabem nem explicar o que é o óbvio. O óbvio é uma coisa clara, mas o que é o claro? Entende esse papo meio esquisito Sim. que eu tô falando agora? Aquele papo que você gosta, meio esquisito que você falou. Né? O óbvio é uma coisa que tem que ser óbvia, mas pra maioria das pessoas não é. Então, eu queria que você falasse um pouco do teu ponto de vista sobre o óbvio versus o que atrapalha no crescimento de uma pessoa. É porque um pouco o óbvio para uma pessoa é aquilo que ela sabe. As pessoas falam, isso nasceu lá com Francis Bacon, que conhecimento é poder. E isso é uma meia-verdade. Porque o conhecimento, ele só é poder se você está livre em relação a esse conhecimento. Como assim livre? Porque uma vez que tu te identifica com o conhecimento, você fica preso nele. Quando você... as pessoas chamam isso de crenças limitantes, que isso não existe. Quer dizer, não é que não existe. Toda crença, por definição, ela é limitante. Toda crença limita. Toda crença limita. Se você acredita em A,
Isso vai te limitar a acreditar em B, entendeu? Então, tudo o que você chama de a crença, ela é uma limitação. Então, o que é uma crença? A crença é um conhecimento. Sim. Pega a ideia de que eu sou incapaz. Isso é um conhecimento. Você sabe uma coisa. O que você sabe? Você sabe que você é incapaz. Aí o que se torna óbvio para você? Eu não consigo. Que você é incapaz. Então, o óbvio é aquilo que nós sabemos. O conhecimento, ele se torna um grande problema na vida das pessoas. Por quê? Porque elas ficam presas nele. E o conhecimento é o quê? O conhecimento é o passado. Então, tudo que você conhece está no passado. Não existe nada que você não conheça. Aliás, não existe nada que você conheça que esteja fora do passado. Porque, Verdade. né, a experiência, algo que você aprendeu. Aprendeu aonde? Aprendeu no passado. Então, quando você se identifica com o que você sabe, e a identificação é acreditar naquilo que você sabe, você se identifica com o passado. E você se torna o seu passado. E aí você começa a replicar o passado na vida. Hã? Cara, que louco. É verdade. Então, isso é óbvio. Mas as pessoas não entendem isso. Entendeu? Quando você fala o óbvio, é aquilo que nós sabemos. Então, o óbvio é muito relativo, né, cara? Claro que ele é relativo. O que é óbvio para você não é óbvio para mim. Agora, existem outras coisas óbvias que são verdades absolutas. Tipo, a única verdade... Por exemplo, uma verdade absoluta. Nada do que você pensa sobre você é o que você é. Então, por exemplo, se eu perguntar quem é Caio Carneiro, o que você vai me dizer? Aí eu vou começar a falar atributos sobre mim, né? É, Pô, o Caio é pai. Mas isso é sobre mim. Entendi. Entendeu? Entendi. Quem é esse que fala sobre mim? Entendeu? E ali entra essa questão, para responder a sua pergunta inicial. Como você desenvolve uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade forte? Isso também é muito relativo, porque o que seria o sucesso? Mas existe uma única maneira de você desenvolver uma mentalidade forte. E essa única maneira é você viver totalmente alinhado com esse momento. Aí você tem uma mentalidade forte. Sim. Você tem que viver 100% alinhado com esse momento. Por que as pessoas não têm uma mentalidade forte? No nosso modo normal de viver, nós passamos o tempo todo flutuando entre o passado e o futuro. Nós raramente estamos alinhados com esse momento. E não é nem alinhado com esse momento. É você estar alinhado com o modo como esse momento se apresenta a você. Porque esse momento ele se apresenta a você. Eu estou aqui falando coisas e você ouvindo. Então, o que eu estou falando se apresenta para você como o momento presente. Sim. E a maioria das pessoas tem que tipo de relação com o momento presente? Elas nunca estão lá, né? Elas nunca estão lá. Por quê? Porque elas acreditam que o que elas precisam para ser feliz, o que elas precisam para se sentir pleno e abundante, não está no momento presente. Ou ficou para trás ou tá na frente. Geralmente na frente. Geralmente na frente. Às vezes ficou para trás. Mas geralmente você sempre está correndo em direção a alguma coisa que vai te fazer feliz, que vai te trazer reconhecimento lá no futuro. E isso cria uma relação de insatisfação com o momento presente. Mas não é uma linha tênue entre você ter aqui o que perseguir, mas também você não colocar a sua cabeça sempre lá? Eu sempre me pergunto isso também. Sabe aquela coisa? Puta, Sim. Eu preciso também de ter um nível de insatisfação. Para quê? Tá bom, vai.
Vamos explicar melhor. Para que você precisa estar insatisfeito? Talvez não seja a melhor semântica da palavra, mas um nível de desejo do progresso, da melhoria, Mas por que você quer melhorar? Porque a percepção de progresso causa um sentimento de felicidade. Você sentir que você está evoluindo. Mas isso não precisa disso para ser feliz. Eu tô fazendo essa provocação, não para você, mas para quem está assistindo. Sim. Por que você precisa estar insatisfeito? Porque a maioria das pessoas, elas estão satisfeitas ou insatisfeitas? A maioria das pessoas. Insatisfeitas. E por que elas estão insatisfeitas? Porque ela sempre associa uma alegria a algo que ela não tem ainda. Exato. Só que tem essa questão. Eu vou trazer a conversa para um outro viés para isso ficar mais claro. Na tua opinião, qual é a relação mais importante da tua vida? Da minha mulher. Meus filhos. A maioria das pessoas fala isso ou diz é Deus. Mas a relação mais importante que um ser humano pode ter na vida... É comigo. Não é nem contigo, mas também é. Mas deixa eu explicar isso. A relação mais importante que um ser humano pode ter é com o momento presente. E o momento presente não é o dia de hoje. É essa porta estreita do agora. Por que essa é a relação mais importante? Se você olhar... Muito bom isso, hein? O momento presente... Nossa. Se você olhar o momento presente, a única coisa, ou o único momento em que existe vida é quando? Agora. E se você não tem uma relação, um alinhamento com o momento presente, você não tem um alinhamento com a vida. E por que você não tem um alinhamento com a vida? Porque você está perdido na condição de vida, que é o passado e o futuro. E quando você se perde na condição de vida, e a condição de vida, ela sempre vai ser problemática. O que é uma condição de vida? É o seu passado e futuro. Sempre vai ter problemas no passado e no futuro. E quando você se identifica com a condição de vida e você ignora a vida, você vai se tornar os problemas, os obstáculos e os desafios que existem na condição de vida. Por isso que eu falei antes, é preciso haver um distanciamento entre a condição de vida e a vida. E a condição de vida é o pensamento. E a vida é o estado de presença. O estado de presença e a vida são a mesma coisa. O estado de presença e a vida acontecem nesse momento. E o que é o estado de presença e a vida? Nós. Sim. Você é um estado de presença. Você não existe no passado, você não existe no futuro, você nunca viveu no passado e você nunca vai viver no futuro. A vida toda, ela passa nesse um ponto que é o agora. Tu nunca sai do agora. 10 anos atrás eu já vivia, então eu vivi 10 anos atrás. Não, quando você viveu 10 anos atrás, você viveu no agora. O passado é só um traço da memória que fica arquivado na mente. E o futuro é uma projeção. O futuro é uma projeção de um agora que ainda não existiu. Então, quando você tem uma relação com este momento presente, você se liberta da escravidão do jugo do pensamento. Que não é o pensamento que eu falei, que é esse movimento mental. Sim. E todos os problemas que existem na vida, Caio, eles são problemas criados pela mente. Fora da mente, que tipo de problema existe? Geralmente o medo, por exemplo, o medo é um filme que conduzido por você, que geralmente tem um final ruim, né? Construído pela tua cabeça. Sim, e aí, para não confundir as pessoas, existem dois tipos de medo. Tem o medo instintivo, sim, que é uma proteção, uma reação do nosso corpo, não da mente. Sistema de defesa, né? É, uma reação do corpo a um perigo real e imediato. Isso é o medo instintivo. Não é a reação da mente, é a reação do corpo, é um instinto.
Você nem pensa, você reage a isso. E existe o medo psicológico, que é aquele medo que você tá de boa, os filhos estão dormindo, a mulher do seu lado, mas aí você começa a pensar, e se alguma coisa der errado, se eu ficar doente? Você começa a imaginar e você cria uma sensação de angústia, uma sensação de medo de que algo possa destruir essa ordem que agora existe. Isso é o medo criado pela mente. Aliás, todos os sofrimentos não físicos, sofrimento físico é você quebrou o dedo, ai, dói, isso é um sofrimento físico, uma dor física. Todos os sofrimentos que existem, que são, eu chamo isso de sofrimentos psicológicos. O que são sofrimentos psicológicos? Medo, tédio, timidez, ressentimento, raiva, ansiedade, maior parte da ansiedade. Todos esses sofrimentos psicológicos, eles são uma relação disfuncional com o tempo. Por exemplo, o que é um ressentimento? Você não aceita algo que alguém fez, disse, ou não disse, ou deixou de fazer. Nossa, muito bom isso, mas gente. está no passado. É muito bom isso, porra. Está no passado. Disfuncional com o tempo. E se você tem uma ansiedade, o que é ansiedade? Você está aqui, mas você não quer estar aqui. Você quer estar lá amanhã de manhã, depois da prova, e saber o resultado. Mas você não pode estar lá amanhã de manhã, então você fica ansioso. Sim. Eu vou ter podcast com o Caio vai me encher de pergunta difícil. Aí eu fico, nossa, como é que eu vou responder essas perguntas? Na hora que tu fizer a pergunta, eu vou responder. Mas se eu começar a pensar sobre isso e antecipar, então o alinhamento com o momento presente é a coisa mais poderosa que existe. E você não pode estar alinhado com o momento presente e estar insatisfeito com o momento presente. Muito bom. E a pergunta, então, cara, esse como se eu já deu uma pista absurda. Descendo a profundidade, então muitas pessoas estão aqui agora e falam assim, entendi, pô. E como eu aterrizo no momento presente? Como que eu faço para minha cabeça não me levar lá? Ou de certa maneira alguém me levar... Assim, como que eu aterrizo aqui agora? Como que eu consigo ficar mais atento às coisas óbvias que me aterrizam no momento presente? Sabe? Eu vou falar que é um desafio meu também, tá? Eu sou um cara que eu já melhorei muito. Mas eu sempre flertei muito com o futuro. Empreendedor, tem que pensar no fechamento do ano, como é que vai ser no próximo trimestre, no próximo lançamento, no mês que... Então eu flerto muito com o futuro a todo momento. Um dos meus trabalhos é antecipar movimentos. Então, como aterrizar? Mas a questão toda não é você não planejar. Exato. A questão toda não é você não criar metas. A questão, porque quando você planeja, quando você cria metas, você faz isso quando? Agora. Agora. A questão é você achar que nesse momento você não tem o necessário para ser feliz, que nesse momento você não tem o necessário para ser pleno, para ser abundante, e que a sua felicidade, que a sua plenitude e que a sua abundância, ela está no cumprimento da meta. Então eu tô bem. Entendeu? Eu sou um cara muito grato, assim. E a gratidão, ela não combina com a insatisfação. Tem razão. Porque o que acontece? E isso é muito profundo quando você olha, por exemplo, o que é o alinhamento com a vida? Você pergunta como é que eu aterriço a esse alinhamento com a vida. Esse momento presente, né? No agora, né? É você se libertar do conhecimento. Cara, é muito contra-intuitivo isso, né? Sim, mas por isso que eu disse, é uma conversa louca, uma conversa estranha. Por que se libertar do conhecimento? Porque o que causa a insatisfação é a sua expectativa de que as coisas não deveriam ser como elas são. Sim. Que o momento presente, agora ele é. Ele não foi e nem vai ser, ele é. Então, o que é não aceitar o momento presente? É você olhar para a sua
condição de vida e você dizer: a minha condição de vida não permite que eu seja feliz. E ali, isso acontece justamente porque quando você se confunde com a condição de vida, você se separa, você se dissocia da vida. E quando você se separa e se dissocia da vida, você cria um vazio, um vácuo. E isso cria uma sensação de falta, de incompletude, de insuficiência. Eu ainda não sou o que eu deveria ser. Falta algo. Mas o que falta não está no futuro. Está no agora. O que falta é a vida. Então a expectativa nesse momento passa a ser um aliado ou um vilão? A expectativa. Expectativa em relação a quê? Não, o fato de ter expectativa, de esperar algo, né? Essa expectativa por algum acontecimento, porque a expectativa sempre está no amanhã. Mas veja bem, essa é a questão. Quando você vive no momento presente, as pessoas pensam, ok, mas daí se eu viver no momento presente, eu não vou querer mais nada. Eu vou viver que nem uma beterraba, que nem uma cenoura. Eu vou estar ali e não quero mais nada. Por quê? Porque se eu já estou satisfeito... Vou perseguir o quê? Vou perseguir o quê? Mas veja bem, isso também é uma coisa óbvia que nós ignoramos. Nós pensamos que você só vai criar se você sentir a falta de algo. Então, e isso é uma coisa que as pessoas falam muito, mas é totalmente errado, disfuncional. A pessoa diz o seguinte, a conversa que nós voltamos antes. A insatisfação é o motor que te move para a transformação. Sim. Mas veja bem, se você está insatisfeito, por que cargas d'água você quer se transformar? Sim. Para alcançar a satisfação. Mas se tu, então, conseguir essa transformação e tu chegar no nível da satisfação, aí vai acontecer o quê? Você vai ficar estagnado. Ou você vai ter que criar uma outra insatisfação. Então, na estagnação, você vai ficar insatisfeito. Na busca de uma nova transformação, você vai viver insatisfeito. Mas se você pudesse escolher entre viver satisfeito a vida inteira ou viver insatisfeito, o que você escolheria? E outra coisa, para que você quer buscar satisfação se você logo fica insatisfeito de novo? Então, o que nos motiva não pode ser a insatisfação. Tem que ser o entusiasmo. Uau. Né? O entusiasmo, a coisa vem de dentro para fora. E aí entra todo esse processo. Nós somos criadores. Né? A vida é um poder criador. E se você vive alinhado com a vida que cria uma árvore, a vida que faz a tua digestão, a inteligência infinita do universo se manifesta através de você e ele faz você criar. E aí vem uma outra coisa, você cria porque você quer e não porque você precisa. Espetacular isso. Entendeu? Você vai fazer a tua história porque você quer fazer e não porque você precisa para se tornar alguém. Você já é. Desde que você nasceu, você já é. Entendeu? Então, o que você é? Você é essa vida. Entendeu? E a vida só pode ser vivida agora.